Se você fosse atacado agora, o que você teria em mãos para se defender? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Instrutor Bruno e hoje eu vou falar para vocês sobre armas improvisadas. A grande questão é, você nunca sabe quando a ameaça vai aparecer diante de você e muitas vezes você só tem itens do dia a dia, como cinto, caneta ou coisas do tipo. Então eu quero mostrar para vocês a real eficiência desse tipo de equipamentos. Bom, um item bem comum, né, seja em praticamente qualquer tipo de trabalho, é simplesmente uma caneta normal, né, uma caneta sem nada especial. E a questão é, isso aqui pode funcionar para defesa pessoal no momento de necessidade? Bom, primeiramente, né, para você segurar ela, obviamente você não vai segurar como se você estivesse escrevendo, né? O ideal aí seria você segurar ela dessa maneira ou desta maneira, né? Esse é o primeiro ponto. E para a gente testar a eficiência, eu tenho uma mão aqui que eu vou usá-lo para a gente ver qual tipo de dano que isso pode causar. Mas tem uma coisa importante para ressaltar. Esse tipo de equipamento, você não vai escolher áreas muito duras. Por exemplo, eu não vou acertar o joelho do indivíduo porque, por mais que eu faça uma pequena perfuração, tem um osso ali e não vai resolver nada. Mas, por exemplo, se acabar acertando o olho, ou, por exemplo, na própria barriga, que não vai ter nada que segure, né? Não tem um osso que consiga impedir esse tipo de equipamento, aí sim faz sentido. Então, assim, pense em tecidos moles. Essa é a ideia. Te garanto que, tendo uma caneta entrando em você numa parte mole, por mais que não seja letal, ou que sua vida, né, corra risco, o agressor já vai pensar duas vezes por uma questão de dor. Então, vamos ver a real eficiência, né? Ver quanto que isso perfura ou não. Se ela quebra na minha mão, isso não serve para nada. Ó. Ó que beleza. Tentando simular mais ou menos a pele. Ou seja, você vê que em tecido mole, né, em partes que não são duras, ela entra sem problema. Uma caneta dessa aqui ridícula. Como eu disse, se você conseguir colocar em partes moles da pessoa, vai dar certo. Agora, por exemplo, se você for numa parte dura, não perfura, mas ela está aguentando. Ela até fez tirou como é que chama? Uma tinta daí. Então, a caneta ela pode funcionar assim, desde que você tenha em sua mente o ponto certo para usar. Beleza, então eu mostrei o jeito certo de utilizar, né? Você fica dessa maneira para você ter a força para ela penetrar, para ela causar o estrago. Porém, não adianta, por exemplo, você tentar, ficar cortando ela. Você viu que eu fiz esse movimento, como se você estivesse fazendo isso. Você vê que ele não perfurou, ele fez como é que fala? Arranhou. Ou seja, a mesma coisa que eu faço esse movimento e vai tirar assim um pedacinho de sangue. Você não usa dessa maneira. Outra coisa, a partir do momento que você enfia, não adianta você ficar fazendo esse tipo de movimento. Não, se você precisa, tira e vai colocando. Dessa maneira, você consegue transformar um item desse tipo, que a princípio não tem utilidade nenhuma, num equipamento sim que pode salvar a sua vida. Outro item que é comum, né, todo mundo portar, é simplesmente um cinto. Então eu trouxe aqui dois tipos de cinto. Um cinto que tem a fivela de plástico, é um cinto bem leve, né, bem tático, né? E um outro cinto que já tem a fivela de metal, tá? Você vê que esse aqui é totalmente diferente. Então qual que é a ideia aqui, tá? Numa situação de emergência, você pode sim remover o seu cinto. E aí qual que é a ideia? Só vou vir aqui para o lado, você pode utilizar ele como se fosse um chicote ou coisa do tipo para você ganhar distância. Pensa num agressor vindo com uma faca, né? Você pode ter até a habilidade de querer lutar corpo a corpo com ele, mas de repente você pode tirar o seu cinto, usar ele na extensão total e fazer movimentos como se fosse esse tipo, para alcançá-lo. Porém, aí tem um detalhe, será que é eficiente ou não? Tá? Então, vamos começar com a fivela de plástico para ver o efeito que ela pode causar, simplesmente para a gente ver a força que ela transfere para essa garrafa. Então, dá para perceber que eu tenho distância e eu tenho sim uma certa potência. A garrafa de 2 litros, né? Então com 2 litros de água tem aproximadamente 2 quilos e você vê que ela realmente sai da mão. Então assim, pode causar um machucado sim. Aí alguém pode perguntar sempre aquilo. Ah, mas eu preferia ter um bastão, eu preferia ter outra coisa. Perfeito, mas a gente está falando daquele momento de necessidade que você foi pego desprevenido. O que você tem com você? Bom, a fivela aqui ela tem, obviamente, duas partes, né? A parte aqui com a ponta e a parte onde de fato ela entra aqui, né? Eu poderia fechar ela para deixar com mais peso, só que eu vou perder distância. Então eu vou começar desse jeito para a gente ver se é muito diferente ou não da de plástico.
Bom, então no teste dá para verificar que tem sim força, a garrafa sai voando, ou seja, vai sim causar uma lesão. Imagina acertando no rosto da pessoa, já é aquele tipo de situação que você tem a distância, você pode bater, continua acertando, vai voltando, e o cara, querendo ou não, vai se lesionando porque a força é considerável. Porém, a gente vai usar uma mão para ver o tipo de estrago que faz. Eu vou começar com a fivela de plástico, tá? Eu vou chegar perto só para vocês verem. Realmente, essa aqui é bem de boa, bem de plástico, porque se fizer um estrago considerável com essa, a outra com certeza vai fazer. Olha que interessante. Consegue ver? Eu acabei pegando de fininho. Aqui sem querer, ele acabou cortando. Não sei como. Ele acabou cortando um pedaço. Imagine o rosto, né? Mas tudo bem. Então dá para ver aqui a pressão que a fivelinha de plástico exerceu, né? Olha o que acabou acontecendo com ele. Lembrando, isso aqui não é uma arma que você vai usar de propósito. Isso aqui é apenas aquela situação de que você não tem nada melhor. Você pode sim utilizar seu cinto. Beleza, o lugar já está até parecendo uma cena de crime aqui, mas dando continuidade aqui porque a gente está falando, então eu posso usar uma caneta sim, desde que você use de uma maneira inteligente. Claro que quanto mais dura, melhor. Posso usar um cinto, você vê que tem uma certa eficiência sim, usando distância, porém tem uma questão, você pode usar a sua bolsa. A bolsa, ela é um pouco diferente, ela não vai ter tanta força para eu golpear nem nada, ela é muito fofinha. Porém, você pode utilizar ela de duas maneiras. A primeira, como se fosse um escudo, então o agressor está vindo com uma faca, com um pedaço de pau, você pode utilizar sim para ele amortecer, né, para ele te proteger. Outra coisa que você pode fazer, querendo ou não, você pode arremessar em cima do cara e sair correndo. Novamente, vai depender muito de como a sua mochila tá. Mas querendo ou não é aquilo, são equipamentos que você muito provavelmente tem no seu dia a dia e você consegue utilizar ele de alguma maneira. Agora, qual que é o ideal? É você ter um canivete, que seria muito mais eficiente, você ter um spray de defesa pessoal, você ter um bastão retrátil. Esses tipos de equipamento são muito melhores, mas se você for pego desprevenido, você viu que esses itens simples que tem no dia a dia pode sim te ajudar e pode ser a diferença de salvar sua vida.